A paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, né, irmãos, como a gente está chegando, né? Mesmo que nós cristãos não comemoramos, a gente está chegando aqui no que os católicos, né, chamam de Semana Santa. Mas a gente pode usar datas festivas do ano, né, como uma forma de lembrar e trazer lições para o nosso coração. Por exemplo, o Natal. O Natal, se a gente for analisar, o texto bíblico não fala em lugar nenhum, sobre a data do nascimento do nosso Senhor. Mas é interessante que nós podemos usar essa data para lembrar que Jesus nasceu. O Deus criador do universo, o Deus imensurável, o Deus maior do que a criação, se fez carne e habitou entre nós. Então a gente pode usar essas datas festivas, mesmo a gente sabendo que não ocorreu nessa data, como uma forma de nos ensinar, né? Então uma forma de nos ensinar e trazer um conhecimento, um despertamento espiritual para a gente. Repito, a data a gente comemora, a gente não comemora, né? A gente relembra algumas coisas importantes. Deveria ser lembrado todo dia, né, irmãos? Deveria ser lembrado todos os dias. Nós cristãos deveríamos ter essas datas importantes todo dia no nosso coração, né? Nascimento de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, deveria nos constranger todos os dias. Como diz um autor referente ao Natal, né? A gente não sabe, talvez foi Santo Agostinho que citou esse texto. Ele diz: não adianta Jesus nascer 1000 vezes lá em Belém se ele não nascer no nosso coração, né? Então, irmãos, sem mais delongas, lá em Mateus capítulo de número 21 diz assim: quando se aproximava de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão aqueles povoados adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarre os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que está fazendo, diga apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês o levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: veja, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado no jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e os outros cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. É interessante, irmãos, é interessante que quando o povo estava descendo para Jerusalém, eles desciam, né? Mesmo Jerusalém está abaixo, na região sul do mapa de Israel. Se você for pegar o mapa, né? Se você for pegar o mapa, a gente vai ver que Jerusalém está no sul, mais para o sul. Mas em respeito, a gente fala que eles subiam para Jerusalém. Então, em respeito, o povo judeu, por ser uma cidade santa, onde estava o templo de Deus, a morada de Deus terrena, né? Símbolo do templo que seríamos nós, eles falavam que eles subiam para Jerusalém, mesmo se eles estivessem do norte, descendo para o sul. E no caminho para chegar a Jerusalém, a gente vai ter Jericó, né? E é interessante notar que antes desse capítulo, Jesus passa por Jericó. E lá em Jericó, vai falar o texto, né? Vai ter 2 cegos, né? Vai ter 2 cegos. Os outros textos vai falar que era apenas Bartimeu, né? O cego Bartimeu. E lá em Jericó, a gente vai ter uma expressão muito importante: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que esse termo é importante? Esse termo, Ben David, significava um termo messiânico. Filho de Davi era um termo messiânico. Esses 2 cegos estavam preparando, né? Estavam pronunciando que esse Messias estaria entrando em Jerusalém. Então, quando a gente vai olhar no contexto aqui, está falando que, porém, eles gritavam: Senhor,
filho de Davi. Era eles reconhecendo que Jesus era o Messias. Filho de Davi era um termo usado para se referir quem? Para se referir ao Messias. É interessante, quando Jesus se aproximava de Jerusalém, né? E os seus discípulos chegaram no Monte das Oliveiras. Por que aqui está relacionado ao Monte das Oliveiras? A gente vai ver lá em Zacarias, né? Lá no texto de Zacarias, no seu capítulo de número 14. A gente vai ter uma parte escatológica futura, mas nós temos uma parte escatológica que se cumpre naquele momento, né? A gente tem essa mensagem no Antigo Oriente Médio. Eles colocavam uma profecia que cumpria naquele momento, mas uma profecia que iria se cumprir no futuro, né? Então, olha o que diz aqui. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. Né? A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então Jesus, né, ele está mostrando que ele é o Senhor. Quando fala que é um Monte das Oliveiras, não é à toa. Tudo que Jesus faz nos evangelhos não é à toa. Então, quando ele fala que está no Monte das Oliveiras, é aquele Senhor que está cumprindo lá em Zacarias. A gente tem a parte escatológica futura, né? Não vou falar sobre isso agora, mas nós temos a parte que cumpriu naquela hora. Então, quando ele sobe sobre o Monte das Oliveiras, é ele cumprindo uma parte da profecia de Zacarias. Era o Senhor que estaria sobre o Monte das Oliveiras. A gente vai ver que depois o monte vai se dividir, parte escatológica futura. Mas a gente tem Jesus cumprindo que ele vai estar sobre o quê? Sobre o Monte das Oliveiras. Era o Senhor de Zacarias que estava sobre o Monte das Oliveiras. Olha que interessante, irmãos. Jesus enviou à frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão um jumento amarrado com seus jumentinhos ao lado. Aí você deve estar perguntando, por que Jesus mandou pegar um jumentinho de uma pessoa estranha? A gente tem que entender uma coisa do contexto histórico da época. Quando um rei entrar numa cidade, mesmo que a cidade estivesse passando fome, né? Se uma cidade estivesse passando fome, o rei poderia ter posse. Se ele entrasse na sua casa, ele poderia pegar os seus alimentos, né? Ele poderia apropriar-se do seu alimento, mesmo a cidade passando fome. Então ele poderia pegar os alimentos daquela pessoa. E ele também poderia pegar uma forma de locomoção. Então, quando Jesus falou que queria a jumentinha, ele estava se apropriando como um rei. E a gente vai ver aqui que também é o quê? Como o próprio texto diz, né, lá? Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Mas qual profeta? Zacarias também. Zacarias 9, né? Zacarias 9, que a gente for ler lá no texto em hebraico, né? Que aqui é uma tradução do grego, né? Porque usou a Septuaginta. Olha lá. Alegre-se, ó povo de Sião. Exultem, ó preciosa Jerusalém. Veja, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado no jumento, no jumentinho, crio de jumento. Então, Jesus estava cumprindo inteiramente a profecia que estava relacionado a ele, né, no Antigo Testamento. E é interessante notar que, apesar da gente pensar que andar no jumentinho era uma posição humilde, né, apesar de Jesus estar falando que ele seria um rei humilde, né, apesar de estar falando isso no texto, quando um rei subia no jumentinho, significava uma posição de autoridade. Muito além de humildade, significava uma posição de autoridade. Então Jesus sobe no Monte das Oliveiras para cumprir a profecia de Zacarias. Jesus, ele quer uma jumentinha, como fosse um rei querendo a posse daquele lugar. E Jesus, ele, além de ser um rei humilde, ele tem a posição de autoridade. Então Jesus, ele é rei e tem autoridade. Que incrível isso, né, irmão? Então, e ele pegou uma jumenta e uma jumentinha para quê? Para cumprir inteiramente a profecia de Zacarias. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos. Isso é interessante a gente notar. Quando um rei entrava numa cidade, as pessoas mais ricas estendiam os seus mantos.
E as pessoas, né, naquela época, era muito difícil. Roupas, né? Hoje em dia a gente tem várias roupas. Hoje em dia a gente tem peças que a gente pode escolher à vontade. Mas naquela época era muito difícil ter roupa. As pessoas geralmente tinham uma peça, duas peças, né? Tanto que roupas especiais, era só para as festas religiosas. Então as pessoas tinham que lavar as vestes para as festas religiosas. Era muito caro isso. Tanto que a gente vai ver Deus falando em Isaías que vai lavar as roupas deles com sabão de lavandeiro. Jesus falando que ia lavar, ia fazer as roupas deles vestes como a neve, brancas, né? Por que Jesus falou isso? Porque eles tinham que entrar com a roupa branca, mas era caro. Então as pessoas que não tinham condições falou: Senhor, quando viu aquele texto de João que ele fazia as roupas brancas, Senhor, nós não temos condições. Mas Jesus está falando: eu mesmo, para vocês fazer. No antigo Israel eles tinham que pagar um preço alto para fazer essas vestes ficar brancas, mas eu mesmo lavarei as suas vestes com meu sangue, que foi na cruz do Calvário. Que bonito, né? Então, olha que interessante, era um rito que eles tinham que lavar a roupa, né, para entrar, para fazer todo o rito religioso. E Jesus, ele lavou as nossas vestes com o quê? Com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Muito bonito. E outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam. Como eu falei, era muito caro as roupas antigamente. Geralmente as pessoas só tinham uma peça de roupa. Então as pessoas que não tinham condições, o que elas faziam? Elas cortavam ramos para receber o rei. Então ali eles estavam recebendo o rei Jesus. E as pessoas, tanto aqui iam à frente, como as que seguiam, gritavam, né? Hosana, filho de Davi. O que significa essa palavra Hosana? Olha que interessante. Essa palavra Hosana, como que a gente está num contexto hebraico, né? Hosana é um termo hebraico que significa salva-nos, salva-nos, salva-nos. Então, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, um termo para Messias. Então, ela está falando: salva-nos, Messias, salva-nos, Messias, salva-nos, Messias. Então, era a população pedindo para quê? Salva-nos, Messias, salva-nos, Messias. Então, eles estavam clamando por ser salvo por quem? Por ser salvo por aquele Messias. Então, naquele momento, eles estavam reconhecendo Jesus como Messias. Mas por que eles estavam pedindo para ser salvos? Né? Por que eles estavam pedindo para ser salvos? Será que eles estavam querendo para ser salvo do seu pecado? Muitas dessas pessoas, eles estavam, né, com a ideia, né? Eles estavam com a ideia de que Jesus viria como um libertador, né? Um libertador militar. Porque se a gente for notar nessa época, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então eles esperavam o Messias libertador, o Messias que ia guerrear por eles, o Messias que ia lutar por eles, né? Só que Jesus veio totalmente ao contrário. Olha só, agora lá no texto de Lucas 23. Um grande clamor se levantou da multidão, e uma só voz gritava: mate-nos, solta-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Então, olha só, o povo de Israel esperavam: salva-nos, Senhor, o Messias que ia salvar eles do domínio do Império Romano. Mas Jesus, ele não veio como um militar, como um libertador militar. Ele veio como um cordeiro. Só na sua vinda ele virá como um leão. Ele virá como um leão para julgar as nações e libertar a sua igreja e também o povo de Israel de toda a sua opressão do pecado e dos seus inimigos. Mas Jesus, na primeira vez que ele veio trazer salvação. Ele era o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Agora, a gente vê que quase uma semana depois, a gente vê o povo pedindo Barrabás. Mas por que eles pediram Barrabás? Barrabás, vai falar o texto que ele participou de uma revolta. Barrabás, no termo aramaico, também vai ter o significado de filho de Deus. Barrabás estava ali como um Messias para o povo. Por que ele estava como um Messias para o povo? Porque o povo via ele como um Messias. Porque quando vai falar o texto, ele tinha participado de uma revolta. Ele estava participando de uma revolta, era como uma figura de um Messias militar que o povo esperava. Assim como teve outros judeus que se declararam Messias para libertar o povo de Israel. A gente vê isso durante a história. Então Barrabás estava ali como um Messias, né? Só que agora tinha dois Messias.
tinha o Filho de Deus, o verdadeiro Deus encarnado, e tinha Barrabás. Barrabás, aquele Messias militar, que tinha feito revolta, que tinha cometido até assassinato. Então, diante do povo estava dois Messias. Estava o Messias que eles queriam, o Messias que ia agradar a carne deles, ia fazer o que eles queriam. E do outro lado, estava o Messias que, naquele momento, veio trazer salvação. O Messias que pedia para perdoar o próximo. O Messias que pedia para amar o próximo. Daquele outro lado, estava o Messias que pedia para viver uma vida de santidade. Então, o povo, não querendo aquele Messias, lembra lá do texto de João? O povo vai querer pão, pão físico, bênção. Mas Jesus fala, eu sou o pão vivo. Então, mas o povo não queria o pão vivo. Eles queriam o quê? Eles queriam o pão da bênção. Então, quando eles vê os dois Messias, o Messias que ia agradar a carne e o outro Messias que ia trazer salvação e não ia trazer nada do que eles queriam naquele momento, eles escolheram o Messias que ia agradar a eles. É muito fácil a gente julgar esse povo, mas muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Diante de nós criamos o nosso próprio Deus que nos agrada. A gente esquece que Deus pode abençoar, que Deus pode trazer cura, mas Deus exige santidade de nós. A gente esquece que esse mesmo Deus que é amor, esse mesmo Deus que é puro amor, diz que ele tem um amor que tem dimensões em Efésios. É o mesmo Deus que ira contra o pecado. É o mesmo Deus que é fogo consumidor. Então, muitas vezes estamos escolhendo Barrabás, servir Barrabás nos nossos cultos, ao invés do verdadeiro Messias.